Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Esse episódio, particularmente, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, porque a gente vai falar de temas como liderança, a gente vai falar de temas como cultura organizacional, coaching e muito mais. Eu estou recebendo aqui hoje um convidado super especial que é coach executivo focado em desenvolvimento de liderança, engajamento, gestão da cultura, neurociência para a liderança, treinamento e desenvolvimento, empreendedorismo, criatividade, motivação, tomada de decisão. Ele é fundador e CEO de uma empresa chamada Crescimentum. Ele vai contar um pouquinho para nós dessa história, o que a Crescimentum faz, caso você não conheça a Crescimentum. Ele é formado em economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA pela Columbia Business School em Nova York. Ele possui 3 certificados internacionais de coaching. Ele começou com essa história de coaching, a ser coaching, quando nem se falava em coaching. Ele estava me contando aqui, antes da gente começar a nossa gravação, que ele tinha que evangelizar as pessoas, explicar o que era o coaching, lá no início dos anos 2000. Tem muita experiência nesse assunto. Ele é ex-executivo da Price, do Citibank, do Unibanco, do Deutsche Bank, do Grupo Santander Banespa. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Arthur Diniz. Arthur, super obrigado por você ter vindo. Uma honra te receber. Melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Quem é o Arthur Diniz? Conta pra gente essa história. Bom, prazer estar aqui. É uma honra para mim estar aqui falando um pouquinho da minha história. Bom, falar da minha história profissional, que eu acho que é o mais interessante aqui nesse contexto. Eu comecei a carreira no Citibank como trainee, então entrei no mercado financeiro e eu tinha como objetivo ser o CEO de um grande banco aqui no Brasil. Já como trainee. Já Você como já trainee. entrou com esse desejo. Estava com esse desejo e eu olhava o presidente do banco e falava, nossa, esse cara deve ser muito feliz, né? O cara chega, ontem eu vi de ônibus pendurado com terno, suado no calor do Rio de Janeiro, e chegava lá morto, ele chegava ar-condicionado, motorista, etc., mandava e desmandava em todo mundo, falava, o cara é muito feliz, né? Na sexta-feira eu saía pendurado no ônibus de novo, vi o helicóptero dele indo para a casa dele em Angra, etc. Cara, sensacional. É isso, né? É isso que eu quero ser. Não tinha como querer um outro objetivo. E aí fui subindo muito rápido na carreira. Do Citibank eu fui pro Unibanco, do Unibanco eu fui fazer o MBA na Columbia Business School. Quando eu voltei, um pouquinho depois, eu fui para o Deutsche Bank, para um projeto super inovador que eles tinham na época. E depois fui para o Santander, um pouquinho depois que o Santander comprou o Banespa, para ser diretor de planejamento estratégico do Santander aqui no Brasil. E depois eu fiz essa mudança toda. Mas o que aconteceu? O que gerou, por exemplo, essa mudança, que eu acho que é a parte mais Porque você vinha numa carreira corporativa em ascensão, em né? ascensão. Crescendo pra caramba. Em 2001, eu fui escolhido pela Você S.A., pela Korn Ferry e pela FIA-USP como um dos 20 CEOs do futuro. E que era um dos 20 executivos que estavam em ascensão e que deveriam assumir a cadeira de CEOs de grandes empresas no futuro. Estou no caminho certo. Opa, o sonho lá do comecinho tá se concretizando, né? Mas eu estava olhando assim e falava, nossa, lembra aquele presidente que eu olhava e falava que esse cara é muito feliz? Eu não via essa felicidade toda no dia a dia desses executivos. E aí um belo dia, meu chefe me chamou para uma conversa e falou, olha, você está indo super bem e vai ter vaga de vice-presidente aqui, eu quero indicar o seu nome. E eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, me inclui fora dessa, eu não quero ser você de jeito nenhum. E aí ele falou, legal, você não quer? Primeiro ele falou, pô, você não quer ser eu, né? Ficou assim. Expliquei para ele, não, você é um líder maravilhoso, mas eu não me encaixo nesse projeto. Sentar em comitê executivo, passar o dia inteiro discutindo política, não se encaixa. Eu não quero isso. E aí ele falou, o que você quer da vida? E aí eu comecei a refletir, e aí comecei a entrar em parafuso, né? Caramba,
Quanto mais eu refletia, pior eu ficava. Menos resposta você tinha, né? Menos Mais resposta pergunta, menos e resposta. mais, assim, porque quando você não está pensando, você não está nem triste nem feliz. Quando eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu não estou feliz aqui. Uhum. Eu não estou cumprindo minha missão. Eu nem sabia que era missão na época, né? Mas eu não estava contribuindo para a sociedade de uma forma produtiva e positiva. Pelo menos na minha visão. E aí eu fui fazer um monte de curso que eu nunca tinha feito na vida. Programação neurolinguística, expansão de consciência, um monte de curso de hipnose, um monte de cursos. Ou seja, abriu a cabeça, né? Abri. Abriu o leque. Antes eu só fazia cursos bem cartesianos, objetivos. Focados em finanças, Focados carreira. Tal. Em coisas que A mais B é igual a C, tinha certo, tinha errado, faz isso, não faz aquilo, e seguia nessa linha. Aí, de repente, eu fui fazer cursos que falam sobre coisas que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas começaram a me perguntar qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida. Aí eu falei, cara, não tenho a menor ideia. Missão de vida, nunca pensei nisso. Mas comecei a pensar, e aí comecei a refletir nesses cursos, e me veio um propósito de ajudar as pessoas a viver suas vidas de forma extraordinária, atingir resultados, etc. E eu fui buscar o que significava isso. De repente, encontrei uma frase que estava igualzinha à minha missão, que era a definição de coaching pelo ICF, que é o International Coaching Federation, e lá estava a mesma frase. Eu falei, opa, tem um caminho aí, né? Tem um caminho. Nunca tinha ouvido falar do auto-coaching. Perguntar algumas pessoas, ninguém sabia o que era coaching. Fui pesquisar, e aí eu comecei a refletir. Quando eu vi o que era o coaching e a forma como ele ajudava as pessoas a se desenvolverem, eu pensei, nossa, eu já faço isso há algum tempo. E faço por puro gosto. Porque eu lembrei do início, da progressão da minha carreira, enquanto eu estava executando coisas, eu não fazia tão bem. Onde eu entrava bem? Me davam pessoas para liderar, para cuidar, equipes, etc. E aí eu fazia a coisa andar. E eu falei, nossa, eu acho que eu sou bom nisso, eu gosto disso. E aí eu resolvi fazer a grande virada. E em 2003 eu larguei o Santander, onde eu tinha lá umas algemas de ouro, que já era do passado. Ou seja, tinha que cumprir um prazo, né? Para quem não sabe o que é algema de ouro, eu tinha que cumprir um prazo de trabalho, né? Por conta de algum investimento que fizeram na sua carreira, né? Exatamente. Sim, o Unibanco pagou meu MBA. Aí o Deutsche Bank pagou o Unibanco e me deu um prazo de 2 anos. O Santander pagou o Deutsche e me deu mais um prazo de 2 anos. Então eu tinha que cumprir esse prazo. Cumpriu o prazo. Porque você não queria sair para outro banco, né? Você queria. E poder sair. E aí eu saí e fiquei 1 ano montando e estruturando o que seria a futura Crescimento, que depois eu dei esse nome, mas que era assim, trabalhar com coaching. O meu objetivo não era fazer um negócio lucrativo, não era empreender e gerar, eu não sou um empreendedor serial. Que, nossa, pensei no negócio, estudei uma demanda de mercado, não fiz nada disso. Nem sabia, até porque como ninguém conhecia o coaching, ninguém sabia que tinha essa demanda. Todo mundo que eu falava, vamos fazer esse coaching, então falava. Eu explicava o que era, falava, você vai ser psicólogo? não vou ser psicólogo, eu vou fazer coaching. E toda vez vinha a mesma conversa. Então não era um negócio com grande perspectiva. Mas eu falei, é isso que eu quero fazer, eu faço bem. E eu acho que eu posso contribuir, principalmente, eu pensei, eu nunca fiz um curso de liderança nos bancos que eu trabalhei, pago pelo banco. Eu fazia por conta própria, minha leitura era toda focada em temas sobre isso, e eu fazia porque eu gostava, mas nunca fui treinado. E o nível dos líderes dos grandes bancos era baixíssimo, por falta de treinamento, não por incapacidade. Eu falei, posso ajudar nisso. E aí comecei na sala da minha casa, até estagiária ia lá trabalhar na minha casa, e montei a Crescimento, e comecei a fazer coaching na sala da minha casa. E a partir daí fui para uma salinha um pouco maior e etc. Isso foi se desenvolvendo, e aí eu tive uma ideia. Depois de começar a trabalhar com coaching, o treinamento passou a ser uma coisa que complementava muito o coaching. E vários clientes falavam, você não vai dar treinamento? Você não pode dar treinamento na minha empresa? Treinamento eu não dou, porque eu não gosto de falar em público. Eu tinha pavor de falar em público, absoluto. Mas não encaixa. Mas resolvi montar uma unidade de treinamento
na Crescimento. E aí a gente foi crescendo bem devagarzinho e etc. Até que surgiu o que eu considero a grande virada, tanto da minha vida quanto do futuro da Crescimento, e foi por isso que ela se tornou uma grande empresa hoje, uma das maiores empresas de educação corporativa do Brasil. Eu tive a ideia de fazer um curso de imersão de uma semana. Uma semana de imersão. Por que isso? As formações de coaching, PNL, etc., que eu fiz, que me transformaram de verdade, eram cursos de uma semana de imersão. Quando eu fazia aquele picadinho, não resolvia. O resíduo que ficava era pouco, né? Aprendi um pouquinho, Aham. mudar um pouquinho, mas não sentia aquela transformação. Quando eu fazia imersão, eu falava, nossa, saí daqui já mudado, já com outra cabeça. Vou fazer isso com a liderança, porque é a única forma de fazer uma transformação grande e rápida. E fui com essa ideia, busquei parceiros, encontrei o Paulo Alvarenga, o PA, que depois se tornou sócio da Crescimento, e falei, ele tinha uma outra empresa de treinamento. Eu falei, PA, vamos fazer esse curso? Ele falou, ótimo, Bora vamos fazer. Mas primeiro vamos ouvir para ver se o público-alvo quer fazer esse curso. Aí sentamos com executivos, com executivos de RH, e todos perguntamos, e aí, temos um curso de uma semana, o que vocês acham? Todos responderam a mesma coisa, vai ser um fracasso. Não faça. Não vai Ninguém vai ser ficar uma semana fora. As empresas não vão mandar os seus executivos para ficar uma semana fora, porque não conseguem fazer isso e funcionar. E nós somos um pouco teimosos. Eu falei, não, mas Ainda bem, né? realmente é transformador, vamos fazer. E criamos uma turma piloto em 2005 e conseguimos levar 22 pessoas para passar uma semana lá com a gente. Obviamente que só uma pessoa pagou, ele pagou metade do que a gente estava pedindo. O resto foi de graça. Foi de graça, investimento puro. Conheci, é um investimento puro. A gente tem até o cheque emoldurado desse que pagou essa primeira, pagou metade do curso, ele é nosso amigo até hoje. E fizemos a primeira turma. A partir dali, e teve um fato que era junto, eu tinha acabado de me separar da minha primeira esposa, e foi na semana seguinte, foi o Líder do Futuro. Quando eu estava ali entregando o Líder do Futuro, que eu estava entregando o treinamento, que era uma coisa que eu não tinha tanta facilidade, tinha até vencido o meu medo de falar em público e tudo, eu parei durante o treinamento e pensei, cara, eu estou aqui, eu estou no lugar certo, fazendo o que eu nasci para fazer, eu não quero fazer outra coisa. Eu estou inteiro, Eu né? estou 100%, eu descobri. E o resultado da turma de uma semana foi espetacular para aqueles participantes, tanto logo depois do treinamento, quanto eles foram contando para a gente o que aconteceu depois. Sentei com o PA e falamos, cara, dinheiro esse curso não vai dar, a gente viu, a gente não conseguiu um pagante, então não vai ser dinheiro. Mas, para a gente cumprir nossa missão, a gente tem que fazer isso acontecer. 2, 3 vezes por ano a gente faz isso e o resto do ano a gente trabalha para poder pagar as nossas contas e poder fazer esse treinamento. Aconteceu exatamente o contrário. À medida que mais turmas foram acontecendo, mais gente foi indo, pagando, um indicava para o outro, boca a boca foi gerando, e aquilo foi gerando novos negócios também para crescimento, e a coisa cresceu. E aí, a partir daí, como eu estava te falando antes, eu não sei mais separar o que é a minha história e o que é a história da Crescimento. Então, Crescimento virou uma simbiose, né? Foi crescendo, fomos adicionando novos produtos e serviços, gestão de cultura organizacional, o coaching e mentoring se transformou numa plataforma enorme. A gente tem um dos maiores projetos de coaching e mentoring do Brasil, em termos corporativos, e recentemente compramos a Posiciona, que é uma empresa de treinamentos comerciais. E, pouquinho antes da pandemia, essa parte da história eu não te contei toda, mas um pouquinho antes da pandemia, assim, acho que foi em fevereiro, antes da pandemia começar, eu vendi o controle da Crescimento para uma empresa francesa, o Segus Group, e logo depois entrou a pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu falei, nossa, primeiro um pouco de alívio, nossa, acabei de vender, ainda bem, mas segundo, vendi um micaço para eles, né? Porque a gente só tinha entrega presencial, 100% presencial, acabou.
todos os nossos projetos congelados, vamos quebrar. Uhum. Conseguimos fazer essa virada e transformar tudo que a gente fazia, inclusive o Líder do Futuro, que é esse curso de imersão de uma semana, numa experiência online, que funcionou maravilhosamente bem. E aí sobrevivemos, voltamos a crescer, e aí chegamos hoje, onde eu estou tocando como CEO da Crescimento no Brasil, mas parte de um grupo internacional, e o Líder do Futuro se transformou num projeto mundial. A gente já teve turmas em Portugal, turmas na Europa, com participantes Que orgulho, de 6 hein? países diferentes, e temos lançamento esse ano no Chile, México e Espanha já programados para fazer turmas abertas presenciais. Que história incrível, Arthur. Que história incrível. Eu queria voltar num ponto que você citou. Primeiro, super legal mostrar a vulnerabilidade, né? A gente vai falar de liderança. Como que você superou o medo de falar em público? Porque eu não me lembro aonde eu li, mas o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. É verdade. Como é que você conseguiu? Então, assim, muita gente tem essa coisa, né? De não gostar de falar em público, de travar, né? E isso é inerente a muitas profissões, né? Você tem que ir lá falar, você tem que ir lá. Imagina, você, né, tendo que dar treinamento, né? Como é que você conseguiu superar isso? Você pode dar algumas dicas aqui pro pessoal? Vou dar a dica, não sei se vai funcionar para todo mundo, mas antes, sim, era um pavor desde pequeno, que na faculdade eu dizia para os meus grupos, olha, eu faço o trabalho inteiro, vocês aprendem, eu sempre fugi. Quando eu comecei o programa de trainee do Citibank, eu consegui entrar porque não tinha dinâmica de grupo. Então não teve nenhuma apresentação em público, eu entrei bem, no individual eu sempre fui muito bem. Entrou um grupo não era em públicos grandes, não. 5 ou mais pessoas. Já te incomodava. Já me calava. E aí tinha, no final do programa de trainee, tinha que fazer uma apresentação para a diretoria. E eu falei... Tenho esse período para esse é o período que eu vou estar aqui no banco. Não, e já vou sair. Nem imaginei que me virar, nem tentei melhorar na época. Segui. Quando eu fui fazer a apresentação, eu consegui fazer essa apresentação no nível mínimo. Quando terminou a apresentação, os meus amigos trainees viraram e falaram, nossa, ainda bem que você continuou, mas se você tiver que ganhar a vida, ainda bem que você não precisa ganhar a vida falando. Mas como primeiro, a formação em programação neurolinguística, normalmente durante o curso, em vários momentos de diferentes approaches, diferentes abordagens para melhorar as coisas, eles falavam, se você tem um problema, testa. Todas as vezes, meu problema era sempre o mesmo. Não consigo falar em público. Por quê? Principalmente, pegou o microfone, minha mão começava a tremer. Minha mão começa a tremer, eu digo, eles estão vendo que eu estou tremendo. Todo mundo está vendo, exatamente. Aí eu começo a gaguejar. Aí eles estão vendo que eu estou gaguejando. Aí começa a ficar vermelho, eles estão vendo que eu estou vermelho. Suar em bica, era desespero. E aí eu comecei, foi melhorando um pouquinho, mas não resolvia. Eu fui fazer uma formação em hipnose ericksoniana, não é aquela hipnose de palco e tal. Mas a hipnose ericksoniana é uma hipnose colaborativa, na qual eu entro num transe, guiado por alguém, mas eu estou plenamente consciente. E veio um especialista chamado Stephen Gilligan, ele dá curso até hoje, quem quiser buscar pode encontrar, fazer uma formação de 10 dias no Brasil. E para minha sorte, as vendas também dessa formação foram um fracasso. Então, tinham 9 participantes na turma. Uma turma de 10 dias com 9 participantes. Para os participantes, sensacional. Porque a gente tinha ele ali, um grande guru internacional. À disposição ali. E ele chegou e falou, olha, no último dia, como a turma é pequena, eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer sempre. Cada um tem direito a um pedido e eu vou fazer um transe só para você, de 1 hora, 1 hora e pouco, para resolver algum problema. E eu prometo que o resultado vai ser top. Uau! Já sei o meu pedido. Já sei o meu pedido. O meu já está endereçado. Um desafio, você não vai conseguir cumprir a sua promessa de resolver, mas vamos tentar. E chegou no final e ele fez 1 hora de transe e parará, terminou o transe. Ele falou, pode ficar tranquilo agora. As próximas apresentações você vai já
senti a diferença. Não se preocupe. Eu falei, tá legal. Tá bom. Obrigado, não sei o quê. E Obrigado pela gentileza. fui fazer mais uma formação daquelas em coaching e no final tinha que fazer uma apresentação de algum tema que eu aprendi, do coaching, etc. E aí eu fui, e aí eu peguei o microfone. Peguei o microfone para fazer a apresentação, olhei para minha mão e falei, ué, Não tá não tremendo. está tremendo. O que aconteceu? E aí, quando não estava tremendo, eu falei, nossa, que divertido falar em público. Que legal. Eu comecei a falar e pum. A partir dali, nunca mais tive problema com isso. Eu dei palestras para legal. 10 mil pessoas. E, assim, muita gente diz, agora, quando falo em público, sempre tem aquele friozinho. O meu friozinho na barriga é que horas que eu vou entrar. Aham. Porque eu adoro falar em público. Aham. Ou seja, mudou da água pro vinho, literalmente, Mudou, né? Que aí eu descobri que eu gostava. O medo é que me impedia de sentir aquele prazer e de fazer. Você vê, a minha vocação e aquilo que eu faço melhor estava escondido atrás de um medo De um que eu medo tive que você vencer e que poderia ter passado a vida sem ter vencido. Cara, que surreal isso, cara. E da onde você conseguiu buscar o start pra vencer esse medo, né? Pois é. Isso é surreal, cara. Foi o que me deu a pressão final. Eu tinha que divulgar crescimento porque eu tinha o pavor, talvez tão grande quanto de falar em público, que era ter que voltar para o mercado financeiro. Uhum. Eu tinha pesadelo real à noite sobre isso. Então, eu falava, não quero voltar, não quero. E eu vivia, acordava à noite, que eu estava pedindo emprego de novo no mercado financeiro. E aí eu tinha que divulgar crescimento. E todo mundo dizia, a melhor forma de divulgar é você dar palestra. Você vai, fala sobre desenvolvimento de líderes, fala sobre coaching, etc. Você vai começar a vender mais. Aí você falou, ó, eu tenho que... Eu tenho, pelo negócio, pela minha sobrevivência, eu tenho que fazer. E aí foi o pulso que eu falei, vou tentar de tudo. Cara, muito legal. Por falar em líder, eu tenho uma pergunta super pessoal. Eu escuto muito falar da questão do líder do futuro, né? Porque a liderança do futuro isso, a liderança do futuro aquilo, tudo muito importante. A minha pergunta é, a liderança do futuro já não é agora? Né? A gente já não está vivendo. É óbvio que no futuro as coisas vão evoluir, vão mudar e a gente tem que se transformar. Mas a gente já não está vivendo a liderança do futuro hoje? Os líderes hoje já não tem que ser completamente diferentes do que eram, sei lá, antes da pandemia, por exemplo? Qual que é a tua opinião sobre isso, Arthur? É que é um ciclo que não termina nunca. Nunca, né? Como você falou. Sempre existe o líder de hoje e o líder do futuro. O líder pós-pandemia é completamente diferente. Acho que foi a maior mudança que eu tive nesses 20 anos trabalhando com desenvolvimento de líderes. Mudança do que a gente precisa treinar na liderança em relação a isso. Ao mesmo tempo, tem características que continuam sempre presentes. Então, o que eu digo do líder do futuro é que ele tem essa capacidade de se reinventar, de se conhecer profundamente, e a coisa que nunca muda, ele tem que entender e conhecer o seu propósito. Saber por que ele quer ser líder, que tipo de impacto ele quer deixar, que tipo de legado, que tipo de líder que ele quer ser. Então, isso não muda, porque vai mudar o situacional. Eu preciso ter essa competência, aquela competência, mas ter um propósito, se conhecer profundamente, estar preparado para se reinventar, isso vai estar constantemente, independente de época, eu imagino, e de liderança via inteligência artificial, etc. Não sei, mas acho que isso nunca vai mudar. E quando vocês trabalham nessa profunda mudança, né? Porque o líder do futuro, o treinamento que vocês dão, ele é um treinamento que ele é um treinamento de imersão, ou seja, você fica lá 5, 6 dias, né? Sei que você não tem acesso a e-mail, não tem acesso a celular, e você tem que se comprometer com isso, né? Durante o treinamento todo. Quais são as características mais comuns de se mudar no líder, né? Por exemplo, comunicação eu acho uma característica fundamental de um líder, né? Se comunicar de uma forma clara, né? Para ter certeza que as pessoas estão entendendo aquela mensagem, entendendo para onde precisam ir e tal. Que outras coisas a tua experiência traz de mudança que o líder precisa ter? Por exemplo, já te devolvo a palavra, ter um propósito.
Eu nunca tinha pensado nisso. Essa é a primeira mudança. Eu nunca tinha pensado nisso. Como é que eu desenhei o projeto do Líder do Futuro? Seguinte, peguei um processo de coaching, como eu conduzia, que durava semanas, meses, e desenhei o Líder do Futuro de acordo com esse processo. Então, no processo de coaching, primeira coisa que eu teria de perguntar, eu ainda vou te perguntar se você fizer coaching comigo ou processo de mentoria, qual o seu propósito? Qual é a sua missão de vida? Que legado que você quer deixar? Como você quer ser visto? Como você quer ser lembrado? Independente de qualquer coisa. Qual a sua visão de futuro? Onde você quer estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos? Então, isso é o primeiro processo. Por quê? Eu quero criar, nossa, que tipo de líder eu quero ser? Isso. Segundo passo, quem você está sendo hoje? Aí vem um processo que a gente inclui, por exemplo, uma avaliação 360. As pessoas que trabalham com você vão colocar. E você vai dizer, eu quero ser um líder inspirador, um líder que transforma. Aí você vai ver. Aí você chega a sua 360, nunca me deu feedback. Não, esse não inspira nenhuma mosca. E assim vai. Aí eu criei o que a gente chama de tensão criativa, a diferença entre quem você quer ser e como você está sendo visto hoje, que é quem você está sendo. A partir dali, a gente começa a trabalhar essas crenças, valores, seus modelos mentais e as competências. Qual é a grande chave de mudança para mudar qualquer característica, seja ela comunicação ou qualquer outra? É primeiro mudar, desenvolver o seu propósito, mas segundo, mudar os seus modelos mentais. Porque eles é que vão permitir ou não que você use as ferramentas que a gente vai ensinar durante o treinamento. Porque eu vou te ensinar o poder do feedback, como ele transforma a vida das pessoas, como ele desenvolve as pessoas. Mas se você continua pensando que se eu falar o que eu penso para as pessoas, elas não vão gostar de mim, não importa, você sabe aquela ferramenta, você entende, você já aprendeu ferramenta de Harvard, de não sei o quê, mas você não vai usar. Ou seja, você tem a caixa de ferramenta com as melhores ferramentas, mas você continua usando o martelo. Um exemplo. Exatamente. Então, o que transforma os líderes é a mudança do modelo mental. A partir do momento que que eu vou te ajudar a desenvolver os modelos mentais que vão te ajudar a atingir o seu objetivo, eu posso te transformar como líder. E a transformação ela é totalmente individual. O que você precisa para se desenvolver como líder pode ser exatamente o oposto do que eu preciso. Eu posso precisar ser mais amoroso e você pode precisar ser mais duro. Arthur, modelo mental é um negócio que, na minha modesta opinião, e sem conhecer como você conhece, difícil de mudar, né? Porque a gente traz eles, às vezes, lá da infância, né? Traz eles lá da convivência mais primitiva que a gente teve e tal. Como se muda modelo mental? O que você pode deixar de dica para as pessoas? Primeiro, obviamente, fazer o Líder do Futuro, esse treinamento maravilhoso que eu conheço, eu sei do que eu estou falando, é um treinamento realmente que transforma as pessoas. Mas, para quem ainda não teve essa oportunidade, como que eu mudo o modelo mental? Porque eu estou tão acostumado a achar que se eu der feedback, a pessoa não vai gostar de mim, e aí eu quero ter a aceitação da pessoa e tal. Como que eu faço isso? Qual é a primeira fase do processo? É mudar o grande modelo mental, que é o modelo mental sobre o modelo mental, de que ele é mutável. Ou seja, assumir a autoria, a propriedade, o ownership sobre os seus modelos mentais. Ou seja, o primeiro passo é você ter a consciência de que você que é dono. Você não é vítima da sua infância. Você desenvolveu modelos mentais ao longo da sua infância, da sua história, do ambiente. Mas quem decide se você continua com eles ou não é você. Fantástico. Então, quando você assumir esse primeiro modelo mental, aí vem o segundo passo. O que você precisa? Como é que a gente faz esse processo para te ajudar? Primeiro, descubra quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Todos eles são provenientes dos seus modelos mentais. Então, o que você quer mudar? Eu quero desenvolver um ponto fraco X. Legal. Qual o modelo mental que sustenta ele? Se você quisesse trocar, qual outro você colocaria no lugar? Então, a gente falou do modelo mental do feedback. As pessoas não vão gostar de mim se eu falar o que eu penso para ele. O que você precisaria acreditar para mudar?
E não pode ser um modelo mental que negue o anterior e que seja facilmente destruído, como as pessoas vão me adorar se eu falar o que eu penso. Porque a primeira pessoa que não adorava, você vai dizer, tá vendo? Não. Tá vendo? Vou voltar pro modelo mental. Por exemplo, para mim, o feedback ele é um ato de amor. Nossa, Então, que legal. quando eu dou um feedback, eu não estou pensando em mim, se você vai gostar de mim ou não, ficou em segundo plano, porque o meu plano é te ajudar a crescer. Então, é o ato de amor maior, é quando eu digo alguma coisa que você não vai gostar de ouvir, mas que vai te ajudar a transformar. Que é pro seu bem, né? Mas que é pro seu bem. Eu tiro o foco em mim e passo a ter o foco em desenvolver você. Fantástico. A partir desse momento, próximo passo, comece a trabalhar como se esse modelo mental fosse verdadeiro. Mesmo que você ainda não acredite 100%, começa. Treina o cérebro, né? Vai se treinando. Vai fazendo. Se você acreditasse nisso, o que você faria? E faz uma lista de pessoas para quem eu daria feedback, e aí você vai lá e começa a entregar. E aí você vai vendo essa transformação, a forma como você faz, e a partir daí você vai começando a acreditar nesse novo modelo mental e a transformação vai acontecer. Fantástico. Ou seja, a transformação é nossa responsabilidade e a gente consegue fazer, qualquer que seja ela. Porque o modelo mental, ele está aqui, né? Nós criamos, e eu gostei do que você falou, mudar o modelo mental, né? Ou seja, acreditar que eu posso mudar, né? E não ficar ancorado ali na questão, puta, isso aqui não vou conseguir, isso aqui não dá. Isso aqui... da minha família que me deixou com esse modelo. Exatamente. Aquele trauma que eu tive lá quando eu tive infância, por isso que eu sou tão duro, né? E aí as pessoas não gostam de mim e tal. Aí eu não sou mais responsável pelo modelo mental. Exatamente. Você terceirizou lá pro Rodrigo lá de 7 anos, né? Ô, Arthur, ainda nesse tema de liderança, eu queria trazer um pouco um tema sempre que vem sempre aqui no Experiências Extraordinárias, que é a questão da inclusão, a questão da diversidade. E eu queria trazer diversidade e inclusão no ambiente de trabalho com liderança. Né? Eu sempre olho... tenho vários líderes que eu admiro demais, assim, né? Que alguns deles eu tenho a honra de ter mentoria de vez em quando, né? De ter a oportunidade de bater um papo quando eu estou com alguma decisão profissional e tal. Mas eu ainda vejo essa questão uma questão um pouco... como é que eu posso dizer? Ainda a ser desenvolvida. Né? Como é que você vê isso? Com acesso a tantas lideranças de tantas empresas, isso tem sido desenvolvido? Está desenvolvido? Estamos no caminho? Qual que é a tua opinião? Acredito que está sendo desenvolvido. Como o caminho é longo, aliás, é infinito, é como você me perguntar, os líderes hoje estão melhores do que eram no passado? Muito melhores. Na minha época, nenhuma empresa investia em desenvolver o líder. Começou. Mas as pessoas que trabalham em empresas que ainda estão no processo, ou vendo a liderança como está hoje, não estão melhorando, não. Porque está sempre focada no que está acontecendo hoje. Mas se você olhar como era para trás e como é hoje, o mundo está mais inclusivo e mais diverso. É um trabalho que está acontecendo, mas que é infinito e que está só começando. Agora, o que eu acho que poderia acelerar esse processo é focar mais na educação do que na guerra. Quando o processo de inclusão e diversidade é na marra, através de punição, através de cobranças, através de agressões, através de lacração, ele é lento, porque cada vez que você lacra alguém e coloca essa pessoa como inimigo, essa pessoa entra nessa caixinha e se revolta. Quando ele é feito com base em educação, conversas, etc., isso produz muito mais resultado e é muito mais rápido. Então, as empresas que eu estou vendo que estão se transformando, começa pela contratação, mas o principal é promover rodas de conversas, trazer especialistas, trazer gente diferente, com histórias de vida diferentes, mostrar a dor das pessoas que não são incluídas, mostrar o quanto esse processo aconteceu na história, etc., mas de uma forma educativa e não punitiva. Isso eu acho que poderia acelerar bastante esse processo. Você comentou do feedback que eu achei fantástico, que é um ato de amor, né?
E agora você está falando de... Eu senti, né? A mensagem chegou para mim como outro ato de amor, né? Ou seja, a forma de fazer é uma forma de fazer com amor, né? Do bem, vamos dizer assim. E não... você falou do lance de lacrar, do lance de pegar no pé e tal. Isso está mais do que provado que não funciona, vírgula, para nada. Né? Ou seja, você tem que trazer para o lado positivo, o lado do amor, o lado da empatia com as pessoas, né? que sofrem com isso. A gente recebeu aqui no XPXT a Isabela Savagé. A Isabela é uma jovem influenciadora que nasceu com paralisia cerebral. Então ela é portadora de deficiência, né? E eu levei ela para falar na empresa que eu trabalhava, né? E foi uma lição de vida para todos nós, né? Porque ela deixou para a gente um legado com 20 anos de idade, né? Um legado de força, de sabedoria e de amor, porque ela combate o preconceito com amor, né? E não com revolta, com xingamento e assim por diante, né? Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, mas que para mim foi muito educativo. Quando ela sentou aí nessa cadeira, e a gente não estava gravando ainda, eu virei para ela e falei assim: Ô Bela, como eu devo me referir ao seu problema? Ela virou para mim e falou assim: eu não tenho problema. Aí ela me acolheu. Em vez dela me bater, ela me acolheu. E aí eu percebi o quanto eu não estava preparado, apesar de ter tentado me preparar, tentado preparar o nosso estúdio, né, tudo para ela chegar e ser bem recebida, eu não estava preparado, realmente preparado para aquela conversa. E ela me preparou. Então foi assim, para mim foi super transformacional, porque ela trouxe para mim essa visão, a forma como você aborda, a forma como você fala, o cuidado que você tem que ter, né? E é um pouco do que você trouxe. Como é que a gente contrata bons líderes? A gente falou até agora de como se tornar um bom líder, né? Mas estou aqui na empresa, tal, quero contratar um bom líder. Tem dicas boas aí pra gente, Arthur? Não sei se vai ser a dica que você quer, mas assim, eu acho que, como eu acredito no desenvolvimento de liderança, eu acredito que todo mundo pode ser um bom líder. Uhum. O mais importante na hora de contratar aqueles que vão ser considerados os bons líderes para a sua empresa é contratar pessoas que têm valores similares e que estejam encaixados na cultura para a qual você está contratando. Esse é o desafio maior. Depois, se as pessoas estão encaixadas com os valores, etc., você faz o desenvolvimento desses líderes. Uhum. É mais fácil isso do que contratar um cara que aparentemente é um bom líder numa outra empresa, mas que não se encaixa com aquela cultura, com aquela forma de se desenvolver, com aquela forma de operar. Esse desencaixe vai fazer, nossa, a gente achou que ele era um bom líder e não é, mas era lá e não era aqui. Uhum. Porque a cultura é diferente, Porque né? a cultura é diferente. Uhum. Então, contratar com base em valores, em perfil comportamental adequado para a função e com alguns testes para sentir se vai ter encaixe, eu acho que é a parte mais importante. E hoje em dia existem esses testes, tem o DISC, tem vários testes, né, que você pode fazer para medir o que aquela pessoa é, né? E eles são muito assertivos, né? São muito assertivos e tem testes de fit cultural. Uhum. Ah, esse eu não sabia. Sim. Uhum. Você faz um teste de fit cultural. Alguns são mais encaixadinhos, tipo, tem 4 tipos de cultura. Cultura empreendedora, cultura amorosa, cultura agressiva, cultura e tal. Ou tem outros que são desenhados pela empresa como um fit cultural específico para aquela cultura. Eles são bem assertivos e funcionam muito bem para você trazer pessoas, não exatamente para manter a cultura que você tem, mas baseados na cultura desejada, na cultura para a qual você está olhando, né? Você está olhando e que você está construindo. Esse é um ponto muito interessante, né? Como é que se cria uma cultura dentro de uma empresa, né? Cria ou modifica? Porque muitas empresas, acho que quase todas, né, passaram por um momento de mudança cultural. Pandemia, por exemplo, né? É um marco que serve para várias coisas e para mudança cultural, acho que é a mesma coisa.
E o quanto a cultura, na sua opinião, está diretamente atrelada ao desempenho daquela empresa, o desempenho daquele negócio? Bom, primeiro, a cultura pode ser de duas formas. Ela pode ser acidental ou proposital. A maioria das culturas hoje é acidental, mas esse processo está mudando à medida que as empresas e os líderes estão tomando consciência do quanto é importante investir em cultura. Porque quando que ela vai ser acidental? Quando eu digo, eu vou agir dessa forma, isso vai mostrar o que a cultura é para ser, e as pessoas vão seguir os exemplos, etc. É uma cultura acidental. A cultura proposital é feita com gestão de cultura. A Crescimento 1 faz esse trabalho. A gente faz um mapeamento com todo mundo que trabalha na empresa para entender hoje como é vista essa cultura por quem trabalha nela. Todo mundo participa desse levantamento. Qual a cultura desejada? A cultura desejada é X, Y, Z. Como que nós vamos fazer esse processo de transformação que envolve mudança de modelo mental da liderança, envolve desenvolvimento de líderes, envolve mudança na comunicação da empresa, envolve mudança no layout, envolve mudança na forma como as pessoas são punidas ou reconhecidas ou promovidas. Porque no final o que a cultura diz é você vai ser elogiado ou vai ser criticado pelo que você fizer nessa empresa. A cultura é que vai determinar isso. Isso pode ser informal, no susto, ou desenvolver uma cultura baseada nos valores que você quer. Então, esse aqui é o Esse processo. é o ponto. Cultura, eu gostei da cultura acidental. É muito bom esse ponto. De novo, pegando um pouco da sua experiência e trazendo um pouco da minha visão leiga, né, não tão técnica quanto a sua sobre cultura, liderança e outros temas que a gente está falando, eu vejo muitas empresas em que a cultura está relacionada ao resultado e não ao contrário, né? O resultado está atrelado à cultura. Então, por exemplo, se a minha empresa está indo bem, né, vou dar aqui só um exemplo banal, né, temos o happy hour trimestral para todo mundo celebrar o resultado, né? Se a minha empresa não está indo bem, eu não tenho do happy hour, eu não tenho treinamento, eu não tenho investimento em nada, eu não tenho ovo de Páscoa, enfim, estou dando exemplos aleatórios aqui, bem simples. Você ainda vê muito isso por aí? As empresas ainda fazem muito isso? Ou também é uma coisa que você está vendo mudar? Estou vendo mudar, porque eu acho que são coisas separadas. A cultura e o resultado. Porque o resultado está ligado ao quê, né? E quanto você quer atingir. A cultura está ao como. Inclusive, eu posso dizer que muitas vezes eu posso atingir o resultado de várias formas. Algumas podem atingir até resultados maiores. Na Crescimento, a gente várias vezes teve que fazer escolhas. E a gente mudou algumas coisas pensando, não isso vai gerar mais resultado, mas o como a gente vai atingir esse resultado, na minha opinião, é mais importante do que o tamanho do resultado que vai ser atingido. Então, quando você escolhe a cultura, você não está escolhendo. Claro que uma cultura saudável vai gerar mais resultados. Então, é inverso do que o resultado vai gerar cultura. Mas o mais importante é como que você quer atingir o resultado. Você quer atingir o resultado de que forma? Com trabalho em equipe ou com trabalho individual, por exemplo? Escolha. E as duas são possíveis. Com uma cultura mais colaborativa ou com uma cultura mais individualizada e etc. São escolhas, não tem certa nem errada. Com todo mundo em casa, ou modelo híbrido, ou um modelo 100% presencial. Dá para atingir resultado com os três tipos. Mas como que você quer atingir? Essas são as escolhas quando a gente vai fazer o desenho de uma cultura proposital, ou as escolhas que precisam ser feitas. E quem toma essa decisão são os executivos da empresa. São os executivos da empresa, donos ou conselheiros, que levam que tomam a decisão de para que caminho é melhor seguir. Você podia trazer alguns exemplos da cultura da Crescimento? Eu tenho a impressão, olhando de fora, que é uma empresa muito feliz, que é uma empresa muito estruturada, que tem muito trabalho em equipe. Essa é a minha impressão. Né? Você pode trazer alguns exemplos
Sem contar nenhum segredo, nem nada do Não. gênero. Eu acho que é uma cultura feliz, uma Uhum. cultura de muita autonomia, muito trabalho em equipe. A parte estruturada talvez seja onde você errou. Nós Uhum. não somos muito estruturados, nós somos um pouco bagunçados. Aham. Estamos trabalhando para nos organizar melhor, então a parte que a gente precisa melhorar muito é processos de organização, mas temos uma cultura de confiança, de trabalho em equipe, de diversão, de autonomia, gostamos de trabalhar juntos. Escolhemos um modelo híbrido como uma forma de dar autonomia e flexibilidade para todo mundo, mas ao mesmo tempo poder abraçar as pessoas, estar junto, olhar no olho e ter momentos de criatividade em conjunto que a gente gosta de fazer. Então acho que isso cria, e esse modelo, quando o modelo é híbrido ou home office, ele exige essa autonomia e relação de confiança, Sim. porque às vezes a pessoa no começo começaram a perguntar, mas eu posso chegar mais tarde? Gente, eu não sei nem se você estava aqui ou não, se você vem hoje. Por que você pode chegar mais cedo ou mais tarde? Que pergunta não faz mais sentido. Você decide que hora chega, que hora sai, porque eu nem sei quem vem, quem não vem. Né? Cada equipe foi escolhendo. A gente falou, olha, pelo menos por semana, A equipe tá junto é importante, né? temos que estar lá, Uhum. exatamente, senão vira o home office. As equipes foram escolhendo se era um dia ou se eram dois, que dia que vão se encontrar, e nesse dia tem um compromisso marcado naquela hora, mas ninguém sabe que horas está chegando ou está saindo. Ninguém sabe se a pessoa está. E aí, a necessidade da confiança, porque o que eu vejo, e aí muito fora da crescimento, eu vejo os líderes sofrendo com isso. Ah, o cara está em casa, está coçando. Por que sexta-feira, por exemplo, por exemplo, se for hoje no escritório da crescimento, certeza que tem máximo 5 pessoas. Uhum. Na Meia dúzia segunda só. tem um monte. Uhum. Segunda é o dia do forecast. O que pensa aquele executivo conservador e tradicional líder? Tá vendo? Já criou semana de 4 dias. Ninguém trabalha na semana. Ao invés de falar, cara, o importante é o resultado. A gente está vendo as coisas acontecerem. É isso que eu ia falar, tá Aí, acontecendo. liga pro cara, não atende. Ah, tá vendo? Não Tá na praia, né? 5 minutos e não me retornou. A pessoa tá no banheiro, Uhum. mas já foi taxado de vagabundo. Então, criar essa cultura é difícil. Então, na crescimento, a gente tem uma cultura que está muito legal, né? Estamos num momento muito legal, a gente gosta de comemorar juntos. Quando se reúne, é uma farra muito barulhenta, mas que produz muito bem separadamente nas sextas-feiras em silêncio. Cada um na sua Cada um casa. na sua casa. Eu mesmo, sexta-feira, não costumo ir para o escritório, porque eu vou para casa na Riviera Uhum. e já começo O dia por ali, o né? dia por ali. E já emenda o final de semana. Já emendo o fim de semana. Uhum. E, Arthur, você pode dar algum exemplo de algum ritual que vocês tenham? Assim, um ritual de celebração, ou um ritual cultural, assim, alguma... Ou como vocês recebem os novos funcionários? Tem algum exemplo que você possa trazer para a gente? Nós temos vários rituais. O onboarding, por exemplo, você falou de como a gente recebe os novos funcionários. A gente tem um onboarding que mudou bastante depois que eu fui para Zappos, fazer o camp de cultura lá, e fui para Stanford, e eu vi como as empresas do Vale do Silício faziam isso. Então, ao invés de ser um onboarding de 4 horas ou 8 horas conversando com o RH, ele passou a ser um onboarding de 1 a 2 meses, com interação com todas as áreas. Ele vai, por exemplo, vai no estoque, está no onboarding, vai passar o dia trabalhando no estoque. Arruma as camisetas, põe os livros, arruma o material de treinamento, etc. Vai para o financeiro, vai para o seguinte. Então, é um ritual para, quando a pessoa começar na sua área, ela já saber o que as outras pessoas fazem. E quem são essas pessoas? Uhum. Porque num modelo híbrido, o que acontece? Tem gente que eu não encontro quase nunca. Uhum. Só quando a gente tem outros rituais conjuntos. Por exemplo, uma vez por mês a gente tem o Roda Viva, que é um evento onde todo mundo vai lá, presencial, e a gente vai falar sobre o que está acontecendo. Pode comemorar as vitórias, lamentar as derrotas e falar sobre o que está acontecendo em diferentes áreas, falar sobre nossos valores. Ou seja, também é um ritual de manutenção de cultura. A gente sempre escolhe um dos nossos valores e alguém vai falar sobre ele. E a gente aproveita também isso, nesse momento, todos os Roda-Vivas, para reconhecer pessoas que estão vivendo os valores. É um momento aberto, onde cada um tem o espaço para ir lá e falar: eu reconheço fulano por estar vivendo o nosso valor de cuide-se, que a gente chama, cuidar da sua saúde. Faz isso, faz isso, faz isso. Reconheço aqueles que dizem que está vivendo o valor surpreenda, que é entregar mais do que o esperado. E aí a gente conta a história e reconhece.
Ou seja, os colegas se Se reconhecem. reconhece. Nossa, que legal isso, cara. Ali na frente de todo Na mundo. frente de todo mundo. Que bacana. Todo mundo ganha o seu reconhecimento, o seu aplauso por aquilo que só aquelas pessoas que estavam naquele contexto viram. Uhum. É uma forma de você trazer... É isso, né? Às vezes você tá ali num negócio, por exemplo, tem 4, 5 pessoas trabalhando, mas aquela pessoa teve um destaque que a empresa não vai saber, né? Nossa, fantástico, fantástico. Quais são, na sua opinião, Arthur, os elementos-chave de uma cultura? Né? Você falou da cultura acidental, da cultura proposital, da cultura que a gente cria, mas que elementos não podem faltar numa cultura, na sua opinião? Assim, de uma organização, seja ela qual for, de que tamanho? O mais importante que não pode faltar é clareza do que é viver a cultura e do que é contra a cultura. Uhum. Que a maior dificuldade, por exemplo, das pessoas que estão chegando nas organizações, isso eu aprendi muito forte lá no Cultura das Apos, não é viver a cultura nova, é saber o que é viver a cultura. Uhum. Esse é o grande desafio. Por isso que nos projetos de onboarding, no início, essa clareza é que tem que ser dada. Por isso esse momento que a gente falou do reconhecimento. Olha, esse valor significa viver assim, assim, assim. O que é não viver esse valor? Significa fazer isso, isso, isso. Se as pessoas não sabem, na cabeça delas está todo mundo vivendo o valor da organização. Uhum. O outro está pensando nisso. Ele não está vivendo os nossos valores. Ou seja, começa a desencaixar, né? Desencaixar. Essa clareza é a parte mais importante, que todo mundo saiba e que os valores sejam definidos e claros. O que significa estar ali vivendo e o que significa estar indo contra a cultura da organização. E quais são as coisas culturais mais difíceis de mudar? Por exemplo, vocês chegaram lá numa empresa em que a crescimento vai ajudar nessa mudança cultural, da mudança da cultura que foi criada para a cultura que a liderança quer, né? O que é mais difícil? Porque mudar a cultura é difícil, né? Porque também está enraizado, às vezes, ali há muitos anos, né? O que você vê assim que é mais difícil de mudar? Você já deu até a resposta. O que é mais difícil de mudar é aquilo que está mais há mais tempo, né? Primeiro, quanto maior a empresa, quanto mais antiga e quanto menos ela tem conhecimento sobre cultura, mais difícil mudar. Então, quando a empresa tem pessoas, então, quais são as empresas mais difíceis de mudar? Empresas que a gente chega lá, a média dos funcionários da empresa é de 20 anos ou mais de casa. Uhum. Ou seja, já tomou a forma, né? O cara já tá... Trabalhavam dessa forma há 20 anos. Agora eu quero que esse cara mude. Como que eu vou mudar? Aqui tem uma cultura muito hierárquica, por exemplo. Esse é um dos grandes desafios de mudança. Como que eu faço para mudar uma pessoa que sempre foi incentivada a ser hierárquica, porque se a sua equipe não está fazendo o que deveria fazer, você não está mandando, manda fazer e resolve esse troço uma vez. E foi incentivado a isso durante 20, 30, 40 anos. Como fazer para essa pessoa mudar? Então, esses são os grandes desafios aí. Você falou da questão da hierarquia. Eu tenho a impressão que cada vez mais as empresas estão tirando isso da cultura, né? Cada vez mais as empresas têm, sei lá, o CEO à disposição, ali sentando junto, né? Não tem sala, né? É isso mesmo? É isso que você vê por aí? Esse é o movimento. Tem muitas empresas que fazem quase que uma mudança de mentirinha e tem muitas empresas que fazem essa mudança de forma de verdade, né? Os símbolos, por exemplo, que você citou, são fundamentais. Então, tem empresas que dizem, não, nós não queremos mais hierarquia, mas mantém a sala, 5 secretários para falar com o presidente. O presidente, toda uma estrutura, o restaurante da diretoria separado, e tem privilégio daquilo, sala no canto significa que você é um diretor de maior hierarquia, e assim vai. Mas agora eu estou treinando todo mundo para não ser mais hierárquico, não adianta nada. Tem que mudar o layout, né? Tem que mudar o layout. As pessoas precisam olhar e falar assim, não, tá acontecendo mudança de verdade, né? Não é só, sei lá, para inglês ver, não é superficial e tal. Exatamente. Se os símbolos continuam dizendo o antigo, o comportamento pode mudar um pouquinho, mas a coisa não vai funcionar. Eu sei que lá na Crescimento vocês são... não tem lugar, né? Fixo. E eu sei que você senta junto com as pessoas ali, né? Isso. E as pessoas têm acesso a você a hora que precisar.
Quando a gente foi fazer até o processo de venda da Crescimento, foi a coisa que mais surpreendeu o pessoal que veio de fora, os executivos, que eles perguntaram, legal, nossa, a empresa é legal, onde fica a sua sala? Eu falei, onde você quer. Escolhe aí a baia que você quer sentar. Cada dia eu estou numa mesa. Não, mas... E você roda as mesas também, né? Roda, mudando. Uhum. Mas e como você quer ter uma reunião? Ah, tem salas de reunião, tá vendo? Tem várias salas. Quando eu preciso fazer uma reunião, conversar com alguém que não é para ouvir, a gente vai para uma dessas salas e conversa. Uhum. Ou uma chamada mais particular. Você não sente falta? Não, eu detesto sala. Uma coisa que eu quero é ficar fechado numa sala. Então, são os símbolos. Então, lá a gente tem isso. Ninguém tem lugar que tenha um aplicativo que você reserva o lugar, que eu sempre esqueço de usar também. E aí você entra em qualquer canto e vai trabalhar. Sempre tem um cantinho, né, Arthur? Mas, apesar que, por exemplo, essa terça-feira que a gente ia ter o Roda Viva, eu cheguei não tinha lugar. E aí, você faz o quê? Vai para a sala de reunião? Tem a sala de reunião, tem a padaria ali perto, que tem um espaço, dá para sentar e trabalhar. Cara, muito legal isso. Estúdio, gravação. Tem o centro de treinamento, que aí cada um vai se espalhando num canto. Ah, lógico, vocês têm um espaço lá gigante. Porque a gente tem espaço hoje para 64 pessoas, temos 140, porque o modelo é híbrido. Então, quando vai todo mundo... Não cabe mesmo, né? Lugar. Muito legal, cara. Para a gente começar a dar um contorno de encerramento, eu queria falar um pouco sobre coach e mentoria, né? Que foi a origem de tudo. Eu deixei para o finalzinho, mas foi a origem de tudo. Mais uma vez, né, da minha forma leiga aqui, da minha percepção muito pessoal, eu tenho a impressão que o modelo de coach se desgastou muito nos últimos tempos, né? Então, por que eu tenho essa impressão? Porque eu vejo muita gente se formando coach, né, que eu olho e falo assim, mas puxa, será que essa pessoa tem a bagagem profissional necessária, né, para ser coach? Será que essa pessoa tem o tempo de voo necessário para pilotar esse avião, né? Isso é necessariamente verdade, Arthur? Ou seja, se eu sou um profissional com muita experiência, eu faço um treinamento de coach, ganho as ferramentas, eu sou um coach melhor do que um profissional com menos experiências que teve acesso às mesmas ferramentas? Ou não? Isso é um preconceito. É óbvio que o que acontece? Tem muitas pessoas totalmente despreparadas que não têm experiência nem de vida, nem profissional, nem de nada, faz um curso de 4 dias de coach e diz sou coach. E é óbvio que não vai ter capacidade de ser um grande coach, nem vai levar tempo. Mas não é necessariamente o nível de experiência nem de vivência que vai dizer se você é um bom coach ou não. E essa é até a grande diferença do coaching para a mentoria. Eu posso ser coach, por exemplo, já fui de presidente de banco. Não cheguei a ser presidente de banco, não tive essa experiência, eles foram mais longe do que eu, mas eu posso ser um excelente coach, especialmente no aspecto de liderança, para essas pessoas. Mas eu não posso ser mentor. Entendi. Porque você não viveu aquilo. Não vivi, eu não tenho como dar conselhos ou qualquer coisa, eu não tive essa experiência. Então a diferença de coach e mentoria é que o coach ele te dá mais ferramentas e a mentoria te dá mais caminhos, é isso? O coach faz muitas perguntas, ele ajuda a pensar, ele te ajuda a se conhecer, ele ajuda a tomar decisões, mas sem dizer, olha, vai por aqui ou vai por ali, porque eu já vi isso acontecer e funciona assim. O mentor, não, vai dizer... Então, eu faço mentoria, por exemplo, com empreendedores, CEOs de pequenas e médias empresas, porque eu fiz todo esse caminho, montei uma empresa do zero e levei até um tamanho razoável. Então, eu posso ser mentor dessas pessoas. E aí eu posso dizer rapidamente, você vai começar uma empresa de educação corporativa, eu te digo tudo que não é para fazer. Não vai por aqui, não vai por ali. Não faz isso, olha, esse modelo... Ou eu digo as consequências. Esse modelo, por exemplo, que você está adotando de contratação das pessoas, vai gerar esse problema. Esse modelo de entrega vai fazer isso. Você já pensou? Então, aí é uma mentoria na qual eu estou dizendo, olha, baseado na minha experiência, eu te aconselho a não fazer isso, a fazer mais isso, a repensar essa estratégia. E aí é bem diferente. E eu também tenho visto, felizmente, as pessoas buscando mais, né? Os profissionais buscando mais coaches e mentores. Que conselho você pode deixar para as pessoas buscarem
profissionais melhores, né? Obviamente, primeiro, buscar crescimento. Primeiro. Mas tô ali na rede, quero buscar um coach e tal. O que você pode trazer de dica? No mundo que a gente tem a comunicação tão aberta, sim, a coisa mais fácil que tem é conseguir referências. Então, minha dica é vai atrás de vai referência. através de referências. Atrás de referências. Porque o coach não é a formação que vai dizer esse é bom ou não. Claro que tem alguns títulos que vão dizer, olha, esse cara pelo menos se preparou. Mas o mais importante é a referência. Para quem já trabalhou, eu falo quando você vai trabalhar numa empresa, ao invés de ficar ouvindo falar essa empresa é boa e lendo, não. Busca referências de quem já trabalhou nessa empresa para entender se você vai gostar. Mesma coisa para contratar um coach ou um mentor. Quem já passou por esse processo com essa pessoa, o que diz sobre esse processo? Acho que é a forma mais prática e rápida. Acho que, Arthur, já para a gente começar a encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu brinco que é o lado B do executivo. Né? Então, até agora a gente falou do lado A, né? O Arthur executivo, empreendedor, CEO. E o lado B? O Arthur como pessoa física, como o que você gosta de fazer, como é seu final de semana, por exemplo. Você já deu um spoiler aqui que você vai para a praia. Mas você gosta de fazer o quê? Eu, depois da pandemia, virei surfista, né? Surfista velho. Nunca imaginei que isso fosse possível, mas eu comecei a surfar durante a pandemia e hoje, sim, tem onda, é fim de semana, eu estou surfando. Então, o que eu gosto? Ficar com a família, na praia, a gente se divertir juntos. Praia é o hobby número 1, todo mundo gosta. Surfar é o outro e o Flamengo é o outro. Como bom carioca, né? O Flamengo é parte da minha vida, então o Flamengo teve um bom resultado, eu estou feliz. Não teve um bom resultado, é como se alguma coisa quebrasse na minha vida. É mesmo? Você sabe que eu não conheço nada de futebol. Nada. Ontem meu filho estava assistindo o jogo do Palmeiras e do São Paulo e eu virei e falei assim, o Rogério Ceni, né? O treinador de São Paulo. Ele olhou para mim com 9 anos. Pai, o Rogério Ceni já não é mais treinador de São Paulo há muito tempo. Então assim, eu não manjo nada de futebol, cara. Você gosta de cozinhar? Você gosta de... Não. Eu gosto muito de praticar atividade física. Então, quando o meu surf era corrida, fazer a ginástica, fazer exercício. Até uma curiosidade, mesmo quando eu vou viajar com minha esposa ou com a família, etc., quando a gente olha qual hotel que vai ficar, é pelo tamanho da academia. Porque você curte fazer. Curto fazer. Isso é importante, né, Arthur? É importante para ter o equilíbrio. Não adianta, né? Você tem que estar bem de saúde, né? Para mim é fundamental. E a gente ensina também em sala do envolvimento total. Quando você fizer o Líder do Futuro, você vai saber que é cuidar das 4 dimensões: físico, mental, emocional e espiritual. Se elas estão equilibradas, você vai poder ser o melhor líder que você pode ser. Se uma dessas dimensões está torta, por exemplo, que a gente está falando agora, a física, não está bem, isso vai te limitar e você nunca vai atingir o seu potencial máximo. Arthur, eu ficaria aqui com você horas, porque é uma conversa muito legal, você conhece demais desses temas que eu sou apaixonado, mas eu queria te agradecer por você ter vindo, agradecer seu tempo, agradecer você ter compartilhado tanta coisa com a gente. Foi um prazer, assim, para mim também passou super rápido, podia ficar aqui batendo papo, quando você falou, vamos encaminhar para o final, eu falei, já? O pessoal gosta de episódio de 60 minutos, já está um pouquinho mais, mas valeu a pena, esse valeu a pena. Arthur, super obrigado por você ter vindo de coração mesmo, obrigado, viu? Uau, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Para mim, uma das melhores que a gente teve aqui no Experiências Extraordinárias até hoje, porque eu sou apaixonado por esses temas que a gente conversou, liderança, cultura, e porque a gente tem um cara que manja pra caramba disso aqui e que trouxe muita informação legal que eu espero que seja útil para vocês também. Ajuda a gente, senta o dedo no like aí, é importante, compartilha esse vídeo com a tua galera e eu vou deixar aqui o endereço da Crescimento
para vocês acessarem, para vocês buscarem os treinamentos, para vocês terem mais informações sobre a empresa, sobre os serviços que eles prestam, porque realmente é uma empresa diferente, como o Arthur já comentou com a gente aqui. Tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.